E pessoal, hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante. Imaginem a época dos juízes, um período complicado na história de Israel, viu? Era um tempo de incertezas e desafios constantes. O povo se desviava toda hora, esquecendo dos ensinamentos de Deus. A idolatria era comum e a fé do povo estava enfraquecida. A vida era difícil, principalmente para os mais vulneráveis. As famílias lutavam para sobreviver em meio a tantas adversidades. É nesse cenário que a linda história de Ruth se desenrola. Uma história que nos ensina muito sobre resiliência e esperança. Uma história sobre fé, amor e a força da união entre as pessoas. A solidariedade era essencial para superar os tempos difíceis. O livro de Ruth, na Bíblia, nos dá uma visão emocionante dessa época. Ele nos mostra como a fé pode transformar vidas. Através das dificuldades, vemos a fidelidade de Deus e como Ele age de maneiras misteriosas nas nossas vidas. Sua presença é constante, mesmo quando não percebemos. A história gira em torno de duas mulheres, Noemi e sua nora, Ruth. Elas enfrentam grandes desafios juntas. Preparem-se para se inspirarem, meus amigos, porque a história de Ruth é uma prova de que a esperança e a fé em Deus são poderosas, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos descobrir juntos essa jornada incrível. Nossa história começa em Belém, a cidade do pão, durante um período de fome braba. Comida era luxo e a vida estava difícil demais. Um homem chamado Elimeleque, sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos decidiram sair de Belém para tentar a vida na terra de Moabe. Moabe era um lugar vizinho, com cultura e deuses diferentes. Eles começaram uma nova vida, e os filhos se casaram com moabitas, Orfa e Ruth. Infelizmente, Elimeleque faleceu, deixando Noemi sozinha com seus 2 filhos. Os anos se passaram, e os 2 também morreram, deixando as 3 mulheres viúvas e de coração partido em uma terra estranha. Noemi decidiu voltar para Belém, onde pelo menos estaria entre os seus. Mal sabia ela que Ruth, uma de suas noras, tomaria uma decisão que mudaria tudo. Orfa, arrasada, decidiu ficar em Moabe. Mas Ruth, com uma força e lealdade incríveis, se recusou a abandonar Noemi. Suas palavras para Noemi são umas das mais lindas e fortes de toda a Bíblia. Não insista comigo que a deixe e volte. Aonde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei. Ali serei sepultada. As palavras de Ruth não eram só uma promessa, mas um voto de compromisso inabalável. Ela estava abraçando não apenas Noemi, mas também o Deus dela e o seu povo. A lealdade de Ruth ia além de qualquer fronteira cultural ou religiosa. A viagem de volta para Belém foi longa e difícil. Quando finalmente chegaram, a cidade inteira comentava sobre o retorno delas. Noemi, amargurada com tantas perdas, pediu para o povo chamá-la de Mara, que significa amarga. Ela acreditava que Deus tinha sido duro com ela. A vida em Belém não estava fácil para Noemi e Ruth. Elas eram viúvas e pobres. Para sobreviver, dependiam da bondade dos outros e do costume antigo de respigar. Respigar permitia que os pobres recolhessem as sobras de grãos nos campos após a colheita. Um dia, enquanto Ruth respigava, chamou a atenção de um fazendeiro rico chamado Boaz. Boaz notou a dedicação de Ruth e o cuidado dela com Noemi. Ele ficou impressionado com o caráter e a disposição dela para o trabalho duro. Ele a tratou com atenção especial, permitindo que ela respigasse em suas terras e até a convidou para comer com seus trabalhadores. Boaz era um homem que honrava a Deus e tratava todos com respeito. Ele viu em Ruth não uma estrangeira ou um fardo, mas sim uma mulher que merecia gentileza e proteção. Noemi, vendo a bondade de Boaz, começou a ter um raio de esperança. Ela sabia que Boaz era um parente resgatador,
o que significava que ele tinha a obrigação de ajudá-las. Essa ideia de um parente resgatador era muito importante na lei e nos costumes israelitas. Noemi bolou um plano. Ela disse para Ruth apelar para o senso de dever de Boaz como um parente resgatador. Ruth, confiando na sabedoria de Noemi, seguiu suas instruções com humildade e coragem. Boaz, que já estava encantado por Ruth, ficou comovido com o pedido dela. No entanto, havia um obstáculo legal. Outro parente mais próximo da família de Noemi tinha o direito de resgate em primeiro lugar. Boaz, sendo um homem de integridade, prometeu resolver a situação de forma honrosa. No dia seguinte, Boaz foi até a porta da cidade, onde os assuntos legais eram resolvidos, e apresentou a situação diante dos anciãos. Boaz, fiel à sua palavra, se casou com Ruth em uma cerimônia pública que confirmava o compromisso deles um com o outro e com a lei de Deus. O povo de Belém comemorou, pois tinham testemunhado a generosidade de Boaz e a fidelidade de Ruth. O casamento foi uma bênção não só para eles, mas também para Noemi, que agora seria cuidada como parte da família. Ela deixou de ser Mara, a amarga, para sentir a doçura da redenção de Deus. Ruth deu à luz um filho chamado Obed, que se tornou avô do rei Davi. Imaginem só, essa moabita que tinha demonstrado tanta lealdade e amor, passou a fazer parte da linhagem do rei Davi, o maior rei de Israel. A história de Ruth não termina aí, meus queridos. O legado dela vai muito além da sua vida. Ela é mencionada na genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Ruth, a viúva moabita, é uma das poucas mulheres mencionadas pelo nome na linhagem de Jesus. Pensem no significado disso. Ruth, uma mulher de uma terra estrangeira, que antes era considerada uma estrangeira, se tornou parte essencial do plano de Deus para a salvação da humanidade. A história dela é uma prova de que o amor de Deus não exclui ninguém. Ela nos lembra que Deus vê além das nossas origens, culturas e erros do passado. A história de Ruth é repleta de temas poderosos que ecoam até hoje, tocando nossos corações e mentes. Ela nos ensina sobre a importância da lealdade, a força do amor e a fidelidade de Deus, que nunca falha. Apesar de enfrentar perdas e dificuldades inimagináveis, Ruth nunca perdeu a fé. Sua confiança em Deus permaneceu inabalável. Ela confiou na provisão de Deus, mesmo quando o futuro parecia incerto e sombrio.